Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Amanda e eu estou aqui juntamente com as minhas colegas Júlia e Nicole para apresentar o nosso trabalho científico da Amostra dos Saberes. O nosso tema é a física na fisioterapia pós-Covid. Sendo assim, deve-se destacar que a fisioterapia baseia-se em princípios físicos, como pressões, volumes, viscosidade, entre outros. O Covid deixa sequelas em alguns casos, se tornando de extrema importância a realização da reabilitação fisioterapêutica para o tratamento de complicações respiratórias. Dessa forma, ajuda a prevenir ou reduzir as obstruções das vias aéreas, além de remover o material infectado e mediadores inflamatórios. Podemos destacar a função pulmonar prejudicada como uma das principais sequelas do pós-Covid. Nesse caso, cabe ao fisioterapeuta estabelecer as seguintes formas de reabilitação respiratória. Primeiramente, deve ser feita uma coleta da história do paciente, com os dados do início e evolução dos sintomas. A partir disso, serão propostas algumas manobras físicas, dentre elas, a chamada manovacometria, que é uma forma de avaliar a força muscular respiratória com base na pressão inspiratória máxima e a pressão inspiratória máxima. No processo da pressão inspiratória máxima, com o nariz ocluído por um clipe nasal, o paciente realiza uma inspiração até alcançar o volume residual. Daí, conecta-se a peça do manovacômetro na boca do avaliado, que realiza um esforço inspiratório máximo. Já para ser obtida a pressão expiratória máxima, o paciente, também com clipe nasal, realiza inspiração até alcançar a capacidade pulmonar total. E então, conecta-se a peça do manovacuômetro, enquanto o indivíduo realiza uma expiração máxima. E também podemos citar uma outra manobra, que é a do pico de fluxo expiratório, que representa o fluxo máximo gerado durante uma expiração forçada, realizada com a máxima intensidade, partindo do nível máximo de insuflação pulmonar, ou seja, da capacidade pulmonar total. Também são realizadas outras técnicas, como a nebulização e exercícios respiratórios associados à elevação, abdução lateral e vertical de membros superiores. Vamos seguir para um relato de experiência de um paciente na reabilitação fisioterapêutica respiratória da síndrome pós-Covid, para ver como essas práticas funcionam. O paciente Josué se contaminou em agosto de 2021. Em seu depoimento, ele disse que sua maior dificuldade era para respirar, por causa da falta de ar causada pelo Covid, e que a fisioterapia foi uma aliada muito importante na sua recuperação. A fisioterapeuta pedia para o Josué fazer alguns exercícios de respiração para fortalecer o pulmão, com uma série de 10 a 15 vezes. Depois, ele colocava uma máscara própria e a doutora regulava a quantidade de oxigênio por 30 minutos por sessão. E depois que terminava o procedimento, a oxigenação do sangue aumentava e o resultado era eficiente. De acordo com a opinião do paciente, a fisioterapia é essencial na recuperação pós-Covid, pois as técnicas de exercícios são fundamentais para ajudar até pacientes que poderiam ser entubados e, após as sessões, constaram melhorias significativas na respiração. Atualmente, a infecção por coronavírus tem sobrecarregado muito o sistema de saúde do mundo, pela sua alta transmissibilidade e potencialidade fatal. Muitos pacientes estão apresentando sequelas no pós-Covid, e a fisioterapia tem um grande papel, porque estão ajudando a realizar manobras físicas, como já explicou a minha colega Júlia no slide anterior. Falando ainda um pouco mais sobre a reabilitação respiratória, eu gostaria de trazer para vocês mais detalhadamente sobre a pressão transpulmonar. Para que vocês entendam um pouco melhor, eu vou explicar também sobre a pressão alveolar e a pressão intrapleural. No caso da pressão alveolar, ela é uma pressão que é encontrada nos alvéolos, para que o ar entre nos pulmões e a pressão alveolar diminua. É importante que a gente se lembre, por exemplo, de um fluido, como o ar, porque ele tende a se deslocar de um local onde a pressão é maior para um local com menor pressão. Já a pressão intrapleural, ela é uma pressão negativa, que quando se apresenta mais negativa, o pulmão tende a expandir, e quando se apresenta menos negativa, o pulmão tende a retrair. E a gente vai chegar no ponto principal, que é a pressão transpulmonar.
No caso da pressão transpulmonar, ela é exatamente a diferença entre essas duas pressões. Então, a pressão transpulmonar é a diferença entre a pressão alveolar e a pressão intrapleural. Portanto, quando a pressão transpulmonar maior, quanto maior a pressão transpulmonar, menor é a quantidade de ar entre os pulmões. É, E aí a gente tem que lembrar também que a pressão ela é uma força sobre área. Então, o volume pulmonar aumenta e a área da superfície do interior dos alvéolos aumenta também. No começo da inspiração, o músculo da inspiração se contrai, aumentando também o volume pulmonar. Uma das sequelas do pós-Covid-19 é o déficit de força muscular global. Ele pode acometer um corpo como todo ou determinados grupos musculares. E cabe ao fisioterapeuta fazer um ganho de função e de força. E em relação à função, o fisioterapeuta ele avalia em 5 graus. No primeiro grau é ter apenas um esboço de contração. No segundo, ter uma contração. No entanto, eles não conseguem vencer a gravidade. Já no terceiro, eles vencem a gravidade. No quarto e no quinto, além deles vencer a gravidade, eles vencem uma resistência. No quarto, uma pequena resistência e no quinto, uma grande resistência. E outra maneira mais confiável de vencer a gravidade é avaliar sua força em relação à dinamometria. A dinamometria ela pode ser tanto isocinética quanto isométrica. A isométrica ela não tem movimento e a isocinética tem movimento. E na isometria, avalia a força isométrica. E na isocinética, a gente avalia o torque, que é a força vinculada à distância, que é o grau do movimento que vai acontecer. Então, podemos concluir que a participação de recursos físicos, juntamente com a fisioterapia respiratória, deve ser ressaltada como uma área primordial na formação do fisioterapeuta, pois essas manobras físicas são de suma importância na recuperação pós-Covid.